Olá, hoje vamos fazer um pouquinho diferente. Vou contar uma história para vocês. Meu nome é Juliana Ricci, sou médica dermatologista e hoje vamos conversar sobre o Dr. Hammer. Na década de 80, um médico alemão chamado Dr. Hammer desenvolveu uma teoria. Na verdade, ele passou por uma situação na vida dele, onde depois de perder o filho que foi morto, assassinado, na verdade por uma bala perdida, logo depois o Dr. Hammer desenvolveu um tumor no testículo. E aí, ele como médico oncologista, que tratava de mulheres com câncer, se indagou. Mas que sentido tem isso? Eu perder o meu filho e agora desenvolver um câncer justamente da onde ele veio, né? Que dos espermatozoides que saíram do testículo. Então, ele começou a investigar com os próprios pacientes dele quais as situações de vida que as pessoas tinham passado antes de desenvolver as suas lesões, seus câncer de mama, câncer de útero, que eram essas pessoas que ele tratava na época. A partir daí, ele começou a tentar entender, mas ao mesmo tempo para ele só o entendimento das situações não era o suficiente. Então ele começou a fazer tomografias do cérebro para tentar identificar áreas do cérebro que comandassem cada parte do corpo. E durante muitos anos ele foi estudando os pacientes, as situações de vida e as tomografias, né? E durante todo esse período ele foi desenvolvendo algumas teses e teorias, né? Onde a primeira seria aquela que a gente precisa de um estresse inicial para que o corpo entenda que precisa solucionar algum problema e desenvolva alguma que a gente considera doença, né? Então, a partir dali, ele estudou o estresse inicial, estudou o cérebro, quais as partes do cérebro que estavam identificadas com cada parte do corpo. E como eu estava conversando com vocês do sistema simpático e parasimpático, ele viu também que as doenças têm sempre duas fases. A fase onde a gente está na resolução do conflito e a fase onde a gente já resolveu e o corpo vai se recuperar de todo aquele estresse anterior. Também ele desenvolveu um estudo a partir da embriologia. Então, ele foi vendo que cada tecido embriológico que forma o nosso corpo durante a nossa gestação, lá na barriga da nossa mãe, responde de uma maneira ao estresse. Alguns tecidos mais antigos respondem produzindo células a mais, enquanto os tecidos mais recentes, do ectoderma principalmente, respondem reduzindo a quantidade de células. Isso tudo durante o período de estresse. Quando a gente terminou o problema, vai restaurar, vai acontecer o contrário. Aonde tinha células que foram produzidas, essas vão ser reabsorvidas e aonde faltava, vai ser reposto. Então, isso também foi um estudo que ele desenvolveu baseado nessa embriologia e por isso que eu falo muito da biologia do nosso corpo em relação àquele problema inicial. Também ele desenvolveu uma outra teoria baseada nas bactérias, fungos e vírus que vivem no nosso corpo. A gente sabe que existem milhões de todos esses bichinhos dentro de nós e que convivem pacificamente com nós e até nos ajudam, nos equilibram o nosso organismo, né? Um exemplo é a nossa flora intestinal, que quando está desequilibrada a gente não fica bem. Então ele também estudou esse sistema todo em função das doenças que a gente também coloca nesse sentido. E a última lei que ele estudou foi a quinta essência, que é chamada, que seria o sentido de cada coisa. Por que que o corpo entende que precisa produzir célula no pulmão? Por que que o corpo entende que precisa tirar a célula de um tendão? Então, ele explica que para tudo tem um sentido biológico. E todas essas coisas a gente vai vendo conforme vai passando os próximos vídeos. Eu vou explicar um pouco mais detalhado cada uma. Como ele agiu, esse médico, na época, quando ele descobriu tudo isso, na época ele foi considerado negligente, foi considerado louco. Mas eu fico olhando para trás, para a história, e vendo os maiores cientistas do passado, na sua época, eles não foram compreendidos muitos anos depois e hoje até são considerados gênios, né?
Então eu me pergunto se essas teorias realmente daqui a 50 anos vão ser o nosso normal ou talvez vai cair por terra. A gente não sabe. O que eu estou fazendo é tentar olhar para essa teoria, olhar para os pacientes, olhar para o meu próprio laboratório aqui, que é o meu corpo, e tentar comparar se essas coisas estão certas ou não. Até hoje, desde que eu aprendi tudo isso, para mim fez muito sentido. Todas as coisas que eu passei na minha saúde, eu consegui entender. Agora, talvez nem todas estejam explicadas nessa teoria, mas é uma coisa que a ciência evolui passo a passo. A gente não vai dizer que tudo que já evoluiu esteja errado, e claro que não, mas acho que sempre agrega conhecimentos novos, né? A gente olhar de formas diferentes para as mesmas coisas, talvez traga um entendimento que vai no futuro ser muito compensador. Se tudo isso que eu falei bateu no teu coração, se faz sentido para ti, você acha que pode se sentir melhor com isso, continue nos assistindo, a gente vai trazer cada vídeo um pouquinho mais detalhado desses assuntos. E se tiver alguma dúvida, pode nos mandar mensagem também, que a gente estará respondendo.